Salve, povo, aqui é o Zelota, de volta com a segunda parte da história dos vascos. Vamos começar a ver o período da Idade Média, onde muitas coisas aconteceram, mudanças geopolíticas, a chegada dos povos bárbaros germânicos, também teremos os francos, vamos ver a chegada dos muçulmanos, com a invasão muçulmana na Península Ibérica, e também os vikings que vão surgir também por lá, que isso é pouquíssimo falado, né? Os vikings são mais comentados na Inglaterra, na França, mas inclusive eles vão vir de lá da França e vão descer para a Península Ibérica. Mas a gente vai ver isso aí no vídeo de hoje. Bom, vai ser muita coisa, então deixei organizado aqui, vai ser dividido em duas partes esse vídeo, e vai ter um outro vídeo que eu vou concluir o período da Idade Média, beleza? Porque é muita gente que eu vou falar, muitos lugares, e vai ficar bem confuso. Então vou tentar fazer uma forma bem simples. Bom, mais rapidinho antes de começar, quem já conhece o meu trabalho, dá um tapote logo no like aí para não esquecer, porque ajuda muito ao YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Compartilhem com quem gosta desse tipo de vídeo. Para quem é novo aqui, seja bem-vindo. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, Idade Média. Eu falo de vários reinos, de civilizações, povos, personagens, tudo organizado lá em playlists na minha videoteca. Também me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @zelota, também tem no meu Facebook, os links estão aí na descrição, para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados, porque o YouTube tem essa péssima mania de não ficar notificando os inscritos aqui do canal. Também, quem quiser dar um apoio ao meu trabalho, façam parte do Acampamento Zelota, que é a nossa área de membros, onde vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos. Então é um conteúdo bem interessante que eu faço a parte dos vídeos aqui do canal. É só clicar no botão aí de seja membro, que tem embaixo da tela, ou no link que tem aí também embaixo. Ou vocês podem também ajudar mandando um valeu, que também já ajuda demais. E também vídeos aqui, claro, sempre nas quartas-feiras às 20 horas. Sempre aviso para que vocês fiquem ligados. Sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Já enrolei demais no começo, na introdução. Então vamos lá para esse período da Alta Idade Média. Bom, para falar da Alta Idade Média, eu vou voltar um pouquinho no tempo com relação ao vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo anterior, já vou deixar o card aqui em cima, certo? Assiste lá, depois volta para cá para entender melhor a história. Bom, então voltando para o século V, mais precisamente para o ano de 409, nós temos as tribos germânicas que vão chegar na Espanha, atravessando ali os Pirineus, aquela parte montanhosa que faz a divisa. No caso, fazia a divisa entre a Gália e a Espanha, e hoje fazem a divisa entre a França e a Espanha, né? É a parte da divisão territorial, no caso a fronteira. Eu estava procurando essa palavra, fronteira. Bom, então dentro dessas tribos germânicas que vão chegar, nós temos os vândalos, nós temos os alanos, que não eram nem tão germânicos assim, até porque os alanos vieram do Oriente, mas passaram por várias mudanças, se misturaram com vários povos. Enfim, tem vídeo desses povos todos aí. E também dos suevos. Vocês podem encontrar todos eles. Infelizmente aqui eu só posso colocar 5 cards aqui na tela. Então, caso faltar card, eu coloco o link aí na descrição, caso vocês tenham interesse de ver os vídeos sobre esses povos, beleza? E aí no ano de 416, vamos ter a chegada dos visigodos, que eles vão ser enviados pelos próprios romanos, a princípio ali como federados, né, como os romanos chamavam de federatis, né, que eram um povo de origem chamado de romano de bárbaros, né, e que eles ficavam com a permissão dos romanos no território do Império Romano. Logo, essa chegada dos visigodos, eles vêm como aliados, e eles vão ficar vivendo nas províncias da Aquitânia, que era lá na Gália, e na de Terraconense. A Terraconense, que já pegava ali a parte norte, leste e centro da Espanha e o norte de Portugal, né, que chamava-se de Hispânia Terraconense, né, que seria essa província romana dentro da Espanha. E aí, esse objetivo dos visigodos terem ido para lá, além de ter sido parte daquele acordo que eu mencionei no vídeo anterior, deles terem
ajudado na batalha contra o Átila e os hunos que invadiram a Gália. Então eles tiveram apoio dos visigodos, dos alanos, e aí, como parte desse acordo, dessa ajuda, os romanos vão ser comandados pelo Flávio Aécio, o último grande romano, e eles conseguem vencer na Batalha dos Campos Catalúnicos, né, que foi o nome que eu esqueci no vídeo passado, porque tem em outros idiomas chamam de Batalha de Chalons, né, que é um nome mais francês, né, mais adequado à Gália. Mas enfim, então vamos ter essa chegada desses visigodos, né, que vão vir para essas duas províncias para defender a província de Novempolunânia. Essa província de nome bem longo e difícil ficava lá na Gália e havia sido fundada pelo imperador romano Diocleciano, ainda lá atrás, na época do Império Romano, ainda estava bom, né? Não estava ótimo, mas estava bom. E teve aquela questão da tetrarquia e tudo mais. Bom, então essa questão dos visigodos terem vindo para defender essa província aí de nome comprido foi por conta daquele povo que eu mencionei no vídeo passado, que eram os bagaudas, né? Os bagaudas que eram considerados ali uns verdadeiros os vândalos, sem serem os vândalos, né? Estavam atacando em geral as cidades romanas. E aí os bascos, inclusive, vão chegar a ser associados a esses povos aí, aos bálgadas. Os bálgadas eram um povo que tinha uma pegada mais celta. E aí o historiador romano Idácio de Chaves, que inclusive tem esse nome porque ele era de fato um romano, mas ele era de origem ibérica, então ele vai falar inclusive da existência dos vascões e que os bascos eles não tinham assim nenhum tipo de relação com os bálgadas, eram povos completamente diferentes. Os bascos eram um povo mais pacífico, né? Eles mais defendiam seus próprios territórios, ao contrário dos bálgadas que não tinham territórios e atacavam territórios alheios ali fazendo saques. E os visigodos tentaram por várias vezes conquistar o território dos bascos, justamente confundindo, achando que os bascos eram os bálgadas. Mas aí eles não tiveram nenhum sucesso, conseguiram apenas algumas vitórias. E aí nós vamos ter esses grandes inimigos que eram os bálgadas, que tiveram ali muitas batalhas contra os visigodos, que vão ter ainda o apoio dos romanos. No caso, ainda existiam as províncias que pertenciam aos romanos nessa época dentro ali da Espanha, e vamos ter essa aliança godo-romana. E nessas batalhas vamos ter duas que vão ser mais bem documentadas, que aconteceram no período entre 435 a 450, que foram as batalhas que aconteceram em Toulouse, que era na parte ali da Gália, hoje obviamente na França, né, cidade famosíssima, e a outra que era de Huarte-Araquil. Tem esse nome já assim, que já é um nome meio basco, né, que era lá em Navarra, o atual Navarra, na Espanha. Inclusive Navarra vai ser de fato um reino basco, a gente vai ver isso mais na frente. E também a batalha aconteceu em Terrasona, que hoje é um município, fica localizado em Saragoça, lá na Espanha. Bom, aí mais ou menos nesse mesmo período, entre 449 e 451, os suevos, que na época tinham como rei o Requiário I, eles devastaram o território dos vascões. Aí saíram fazendo vários saques pelo caminho, então vão atacar algumas cidades que vão ser destruídas, sendo poupadas apenas a cidade de Calorra, né, que ficava na fronteira de Navarra. Essa cidade inclusive tinha um circo romano nela, ou seja, isso determina que era uma cidade que tinha uma importância para os romanos. E também a cidade de Pamplona, que é uma cidade definitivamente basca. E a cidade ela também sobreviveu a esses ataques dos suevos. E outra cidade que acaba sendo atacada vai ser a cidade de Irunha, que antes chamava-se Veleia, e ela foi abandonada depois desses saques aí feitos pelos suevos. Bom, aí 456, os visigodos eles atravessaram os Pirineus e chegaram na cidade de Roncesvalles, que fica lá onde hoje é Navarra.
para justamente enfrentar os suevos, né? Os suevos eram vistos como invasores, né? Só os visigodos tinham autorização dos romanos para de fato estarem na Espanha. E aí eles vão com o objetivo de dar um fim no reinado do Requiário. Aí nós temos essas crônicas do Idácio de Chaves, né, que é a única fonte que relata esse período da história, e esses eventos eles vão ser registrados até 469, que é quando termina aí os registros dele, e não se sabe se houve um confronto direto de fato entre os bascos e os visigodos, pelo menos oficialmente, né? Bom, o que se sabe é que as antigas fronteiras bascas, na época das tribos, né, dos bascos, elas foram modificadas, como eu mencionei anteriormente, ali no início do vídeo, e os bascos eles vão meio que desaparecer, pelo menos como uma entidade dentro de um estado, e só vão reaparecer em 580, sendo vistos ali como um povo errante que vivia na montanha e que era uma ameaça às populações urbanas. Bom, eles continuam sendo confundidos com o povo que eles não eram, né? E aí em 507 é que surgem os francos na história. Eles vão expulsar os visigodos que estavam lá na Aquitânia, ou seja, 507 não tinha mais Império Romano do Ocidente, e aí os bascos acabam ficando no meio dessa guerra entre os francos e os visigodos. Bom, segundo o historiador galo-romano Gregório de Tours, em 581, os francos e os visigodos eles atacaram a Vascônia. Vocês lembram da Vascônia que a gente viu no vídeo passado, né? Só que eles não tiveram sucesso nesses ataques, já buscando ali conquistar o território. E aí em 587, os francos resolveram atacar justamente os bascos que não mexiam com ninguém. E foram derrotados nas planícies da Aquitânia. E aí foi especulado na época, né, por eles de que os bascos estavam buscando expandir seu território. Bom, que não tinha nada a ver. Aí para fazer a defesa contra os bascos, o que é que os francos fizeram? Tanto eles como os visigodos, foi de criar ducados. Então os visigodos fundaram o Ducado da Cantábria, lá no norte da Espanha, e os francos o Ducado da Gascônia, ou Vascônia, que vai ser chamada a princípio Vascônia, depois vamos ter a mudança para o nome de Gascônia. Mas o mais correto é chamar de Gascônia mesmo, que vai ser assim utilizado durante o período da Idade Média. Bom, esse Ducado da Gascônia ficava no sul da Aquitânia, lembrando que a Aquitânia ficava ali na Gália, né, no sul na Gália, sudoeste da Gália. E na época dos romanos, esse território era conhecido como Gália Aquitânia, né, que era uma daquelas províncias romanas na Gália. Essa daí, no caso, foi da época de Júlio César. E ficava localizada atualmente aí no sudoeste da França e noroeste da Espanha, como eu mencionei. Bom, aí o Ducado da Vascônia, ele vai ser o que vai durar mais, né? O que no caso foi o Ducado fundado pelos francos. Já o outro da Cantábria, ele vai ter um período muito curto, depois ele vai ser ali destruído, vai desaparecer. Bom, o Ducado da Vascônia, por enquanto vou chamar assim, mas o nome correto, como eu já disse para vocês, é Gascônia, que vai ser chamado mais à frente, foi o que teve mais duração entre esses dois. O da Cantábria, ele vai ter um período mais curto, depois ele vai ser assimilado aí por outros ducados, somente dos francos. E aí vamos ter esse período em que eles vão ter uma vassalagem para os francos, né? Os francos vão ser os suzeranos desse ducado, por questão até deles terem fundado esse ducado. E o que é que vai acontecer? Que o Ducado da Vascônia, eles vão tentar conquistar sua independência e vão enfrentar os francos. E na época os francos eram reinados ainda pela dinastia merovingia. E aí vamos ter um período de batalha por essa independência entre 660 até 678. E na época nós vamos ter o Duque da Aquitânia, que era o Félix da Aquitânia, que ele acaba também se tornando o Duque da Vascônia. E esse Ducado da Vascônia, ele era formado por uma população que era de uma elite formada por romanos remanescentes
e também por alguns francos. E também nós tínhamos os bascos que estavam aí no meio. Alguém deve estar pensando, o que é que os bascos têm a ver com a Vascônia? Bom, eles também viviam nesse território, já que eles vão acabar se espalhando por vários territórios que eu vou mencionar aqui durante esse vídeo. Bom, esse ducado da Vascônia, ele vai ter o seu apogeu na época de Odão da Aquitânia. Isso é a melhor fase desse ducado. Aí quando chega em 711, é que nós vamos ter a invasão muçulmana com a chegada do Califado Omíada. Esse califado que vai surgir lá no Oriente e vai sair viajando, conquistando o território do Oriente, na África, até chegar na Península Ibérica. E aí, nesse mesmo tempo, nesse mesmo ano, no caso de 711, o rei visigodo, que era o Rodrigo, que é considerado como o último rei visigodo, ele estava atacando Pamplona, que era um território considerado como basco. E aí, os bascos estavam defendendo o seu território. Então, muitas coisas vão acontecer aí simultaneamente. Vamos ter também a ascensão da dinastia carolíngia, que é a dinastia mais famosa, aí, no caso, a mais importante, né, dos francos. E quando essa dinastia carolíngia ela tem a sua ascensão, o ducado da Vascônia acaba se enfraquecendo e volta a ser vassalos dos francos. Isso aconteceu consequentemente com o falecimento de Odão, que foi em 735. Bom, aí esse domínio dos francos, ele acaba sendo interrompido ainda nesse mesmo ano de 735, esse domínio dos francos no Ducado da Vascônia acaba sendo muito breve, porque vamos ter o Hunaldo I, que era filho do Odão, que ele vai fazer uma resistência e consegue recuperar o ducado, se tornando o Duque da Vascônia. Então ele fica ali de 735 até 754 como o Duque da Vascônia. E depois ele vai ser sucedido pelo filho dele, que tem um nome que eu não sei como é que se pronuncia. Não sei se esse W tem som de V ou de U, mas enfim, eu vou colocar esse nome aí. Eu acho que é Waiofar ou Vaiofar, bom, não sei como é que pronuncia, não tem tradução para português o nome desse personagem. E ele acaba herdando o trono e fica ali, no caso, como o novo duque da Vascônia. E aí tivemos também a guerra contra Pipino Breve, né, que era o rei dos francos naquele momento. Ele que havia herdado o trono do pai dele, Carlos Martel, né, que vai ser o cara que dá início a essa poderosa dinastia. E o caso, o Vaiofar, não sei como é que pronuncia, como eu já disse, ele permanece como duque até 768. Nesse período de resistência da Vascônia, o Pipino Breve ele atacou duas cidades que pertenciam a esse ducado, que era o de Bourges, a cidade de Bourges e a cidade de Clermont-Ferrand. Bom, não sei se esses nomes já eram dessa forma, mas são os nomes já modernos das cidades, os nomes atuais delas, que ficam localizadas lá na França. E aí essas cidades estavam sendo defendidas pelos bascos e depois os francos eles vão saquear a Aquitânia. E aí após várias derrotas, os bascos eles vão jurar lealdade ali a Pepino em 769 lá nas margens do rio Garonne, né? Esse rio, como eu mencionei no vídeo anterior, ele vinha lá da França e vinha descendo. Bom, e aí, aproveitando esse fim da resistência, aí chega agora o momento de Carlos Magno, né, que era o filho do Pipino Breve, que se torna o novo rei dos francos. E aí ele resolve atacar justamente o território que pertencia aos bascos. E ele faz uma campanha na Península Ibérica, ele a princípio faz um cerco lá em Saragoça, e depois ele ataca justamente Pamplona, né, que pertencia aos bascos, né, que era a cidade de Pompieno, mas nessa época já havia mudado o nome para Pamplona. Pompieno, que no caso foi fundado por Pompeu, bom, falei isso no vídeo anterior. Bom, e aí aconteceu o seguinte, como uma contraofensiva, os bascos eles vão atacar a retaguarda de Carlos Magno, que tinha ido para o norte. Aí sofre uma emboscada feita pelos bascos, que foi justamente da Batalha de
Roncesvalles em 778. E o Carlos Magno sofreu muitas baixas nessa derrota aí para os bascos. E aí ele tinha, né, no caso, o acordo tinha sido quebrado. Ele vai culpar os bascos, mas ele é que invadiu a Península Ibérica para buscar ali novas conquistas. O acordo tinha sido feito pelo Pipino Breve, então ele quebra esse acordo, leva uma contraofensiva e acha tão ruim que vai dizer que os bascos eram traiçoeiros, né? Deu muito o ego do Carlos Magno depois dessa campanha aí que foi, de certo ponto, não muito bem sucedida. Bom, então depois dessa derrota, o que é que o Carlos Magno faz? Ele se cansa dessas rebeliões, ele resolve acabar com os ducados, né? Então ele acaba não mais nomeando duques para a Aquitânia e ele funda o reino da Aquitânia no ano de 781. E aí no lugar do condado da Vascônia foi fundado em 800, esse território acaba sendo ocupado pelos muçulmanos, que era um estado muçulmano fundado pela família Banu Qasi. Bom, esse nome, mais sendo assim muçulmano, era uma referência a um antigo governante visigodo chamado Cássio. Bom, segundo reza a lenda, esse cara ele era visigodo e acabou se convertendo ao islamismo. E aí os descendentes dele, não os filhos dele, ficaram ali vivendo no meio dos muçulmanos. E aí é fundado esse território, que vai se tornar um estado tampão entre o território dos bascos, que no caso era o reino de Navarra. No caso, a capital do reino de Navarra era Pamplona, a cidade de Pamplona. Depois esse reino vai mudar de nome para Pamplona. Bom, enfim, isso aí eu estou explicando rapidinho, que vai dar uma certa confusão aí. No caso, essas mudanças de nome. E nós tínhamos do outro lado também o estado omíada de Córdoba. Então isso vai ajudar até certo ponto Navarra começar a ter a sua independência. Então, como mencionei, né, vocês podem encontrar no caso mais na frente o nome de reino de Navarra com o nome de reino de Pamplona. Bom, nessa época, Navarra estava ali sob uma pressão do califado omíada lá de Córdoba. E aí eles vão conseguir a sua independência, não só dos muçulmanos, com a ajuda dos muçulmanos, que é justamente com esse estado de Banu Qasi. E aí vai acontecer a segunda batalha, que foi a segunda batalha de Roncesvalles, que aconteceu em 824. E eles não só se livram lá dos muçulmanos, como também conseguem expulsar os francos do seu território. Essa expedição franca tinha sido liderada pelo Aznar I Galíndez, que era conde de Aragão. Ele era vassalo de Luís o Piedoso, Luís Piedoso, filho de Carlos Magno, que já era rei dos francos e também era imperador do Sacro Império Romano. Bom, após essa batalha é que vamos ter aí sim a fundação desse reino de Pamplona. O primeiro rei vai ser o Inígino Arista de Pamplona. E aí os bascos conseguem expulsar os francos, eles se livram dos muçulmanos e também dos francos. E tanto essa dinastia, isso eles vão afastar lá para longe dos Pirineus. Então tanto essa dinastia arista como a dinastia Banu Qasi, eles vão governar até o século X, quando essas ambas dinastias acabam. E aí vamos voltar agora um pouco ao tempo, como eu falei no início do vídeo. Tem a chegada dos vikings, que aconteceu em 805. Que eles vão vir lá pela Gália, vão descer ali pelo rio Garonne e vão atacar as cidades de Bordeaux. A galera adorava atacar Bordeaux, e também Toulouse. E aí eles eliminaram nessa história o duque basco, que era o Seguin II. E vocês podem encontrar também o nome dele como Mostelanicus, que é um nome bem mais difícil, Prefiro o Seguin II. Mas enfim. Então eles vão atacar a cidade de Bayona, que era outra cidade que ficava lá na França, no caso, a França moderna.
E depois eles atacaram Pamplona, né, já estando ali na Península Ibérica, no ano de 859. Aí eles sequestraram o rei de Pamplona, né, nesse ataque, levando ele como refém e exigindo uma grande quantia como para poder devolver o rei, né, pelo resgate. Bom, acabam que resolvem pagar essa quantia e aí o rei é libertado. Bom, aí vamos ter em uma jogada em 905 o Sancho Garcês, com a ajuda dos Astúrios, né, no caso lá do Reino das Astúrias, ou Astúrias, acho que o certo era Astúrias na época, né, mas enfim, inclusive vai entrar no enquete aí futuro, hein? Aí eles conseguiram conquistar Pamplona, no caso esse Sancho Garcês, e ele se autoproclama rei de Pamplona. E durante esse período dele como rei de Pamplona, ele vai passar a maior parte do tempo lutando contra os muçulmanos, que eram aquela grande ameaça de tentarem conquistar toda a Península Ibérica. Bom, e os vikings foram meio deixados de lado, mas eles ainda estavam por lá, ali pela Península Ibérica. Imagina, tinha vikings e tinha os muçulmanos. E aí, esses últimos, por sinal, no caso os vikings, eles só vão deixar a Península Ibérica lá em 982, quando chega na Península Ibérica o Guilherme Sanches de Gasconha, que também é conhecido como Guilherme II Sanches e era o Duque de Gasconha. Gasconha, lembrando que era a antiga Vascônia. Então ele começa a fazer uma campanha contra os muçulmanos, naquela campanha da reconquista da Península Ibérica. Então ele vai fazendo essa campanha e ao mesmo tempo, depois ele vê que os vikings também estavam se tornando uma ameaça tão séria quanto a dos muçulmanos. Então ele se volta ali para esse problema, que no caso eram os vikings, e consegue expulsar os vikings. E aí ele vai até Pamplona para buscar fazer ali uns acordos ali com o pessoal em Pamplona. E aí vamos ter, no caso, o cristianismo, que vai começar a voltar a ter espaço, né? Depois dessa invasão muçulmana, invasão viking, vai ter espaço no território, que no caso tinha sido ocupado pelos vikings e pelos muçulmanos. E aí o Guilherme II, ele vai começar a construir mosteiros para firmar esse retorno do cristianismo nesses territórios. E o primeiro mosteiro que ele vai fundar vai ser o de Saint-Servais. Bom, aí o Guilherme II ele vai fazer essa aproximação política com Pamplona para meio que fazer uma unificação entre Gasconha e Pamplona. Mas aí quando chega no século X, né, o esforço dele acaba não dando muito certo, porque a própria Gasconha ela vai ser desmembrada, né, vai ser fragmentada em várias regiões. Então vamos ter ali regiões feudais, vamos ter reinos, ducados, enfim, isso acontece entre os séculos 11 e 13. Bom, então entre essa lista de condados, viscondados e reinos, vou falar todos eles aqui para vocês, e todos eles, os bascos vão estar vivendo nesses territórios. Bom, começando com o viscondado de Sully, que vai ser também conhecido em basco como de Zuberoa. Também teve o condado de Laborde, que esse território inclusive faz parte do atual território do País Basco. Tinha o condado da Vascônia Citerior, ficava localizado lá nos Pirineus. Inclusive esse nome Citerior vai ser uma alusão à antiga Hispânia Citerior, né, que era a província romana na Espanha. E no sul nós tínhamos o Reino de Castela, né, já conhecido aí na Idade Média, bem familiar a vocês. O Reino de Pamplona permanece ali como Reino de Pamplona. E vamos ter também o surgimento dos condados de Aragão, que depois vai se tornar futuramente um reino, né? Temos de Sobrarbe, o de Rigarborsa, e no caso esses três últimos aí, eles vão ser fundidos, né? No caso aí que é justamente quando nós temos
a formação do reino de Aragão, né, que vai juntar esses três condados, que é o condado de Aragão, Sobrarbe e Rigarbossa. Uns nomezinhos difíceis, né? E o último condado foi o condado de Palas. E como mencionei, todos esses territórios permaneciam ali dentro da área onde os bascos viveram, e os bascos estavam vivendo nesses condados, nesses reinos, em todos esses territórios aí. Principalmente Pamplona, que era o único estado que de fato ali pertencia aos bascos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Esse foi um conteúdo dos mais trabalhosos que eu fiz aqui no canal. Esse ano tá vindo umas pauladas, hein? Eu confesso que subestimei esse conteúdo dos bascos. Na Idade Média é esse período que vamos ter tantas mudanças ali, né, na geografia da Península Ibérica, né, com todos esses reinos surgindo e tantos personagens, né, tantas batalhas. Mas espero que vocês tenham conseguido entender aí. Tentei fazer de uma forma bem simplificada, por isso inclusive que eu resolvi dividir o vídeo desse período da Idade Média em duas partes, porque tem muito mais coisa ainda para a gente ver na frente. E ainda estou devendo para vocês falar da parte da religião dos bascos, né? Que a princípio vai ser uma religião de origem celta, depois eles vão ter uma conversão ao cristianismo, mas eu vou deixar para falar isso no próximo vídeo, espero que dê tempo, né? Eu já estou aí no segundo vídeo dos bascos. Então a gente se vê na próxima semana, não vou concluir isso aí, e depois eu faço a enquete lá do sim ou não, se vocês querem o vídeo dos curdos, né, que seria também outro conteúdo que eu acho que vai ser complicado. Eu já dei uma olhada assim, mas enfim, só quando a gente começa a mexer que a gente realmente tem noção do que a gente está mexendo, né, de fato. Bom, então vou ficar por aqui. O pessoal que faz parte aí do Acampamento Zelota já tem um vídeo aí para vocês. Eu vou estar falando sobre os bascos que chegam na América do Norte, né, os baleeiros, e vão acabar parando por lá. Então a gente se vê agora na próxima semana. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.